A cidade de pedra de Machu Picchu é uma das maiores maravilhas arqueológicas do mundo e talvez a mais enigmática. Número 1. Pedras colossais. Encaixe impossível nas alturas dos Andes peruanos, onde o ar rarefeito desafia até mesmo os mais preparados. É possível encontrar um dos maiores mistérios da engenharia antiga. Blocos de pedra imensos, alguns do tamanho de ônibus modernos, estão encaixados uns nos outros com uma precisão inacreditável. O mais impressionante é que essas pedras não utilizam nenhum tipo de argamassa ou cola. Estão posicionadas com um nível de encaixe tão perfeito que parecem moldadas para se unir, como se tivessem sido fundidas ou soldadas entre si. Não há folgas, não há erros. Por mais que pareça absurdo, nem mesmo as tecnologias de construção atuais conseguem replicar esse tipo de união com tanta exatidão, especialmente considerando as condições da época. Durante séculos, arqueólogos e engenheiros vêm tentando entender como essas estruturas foram erguidas, medindo, teorizando e especulando. Mas a verdade é que, até pouco tempo atrás, nenhuma explicação dava conta do conjunto de fatores envolvidos. Agora, com o avanço de novas tecnologias e métodos científicos, surgem dados que estão virando esse mistério de cabeça para baixo e revelando uma realidade ainda mais estranha e fascinante do que qualquer um poderia imaginar. Número 2. Sacsayhuaman e o peso do impossível. Em Cusco, capital do antigo Império Inca, ergue-se o complexo de Sacsayhuaman, uma fortaleza monumental que desafia toda a lógica conhecida. Olhando de longe, seus muros podem parecer apenas relíquias de uma era distante, mas basta se aproximar para perceber que o que existe ali é algo extraordinário. Os blocos de pedra utilizados na construção são tão grandes que alguns deles ultrapassam as 100 toneladas. Para se ter uma ideia, estamos falando de pedras com o peso equivalente a cerca de 130 carros populares juntos. E ainda assim, esses blocos estão perfeitamente encaixados, sem uso de cimento ou cola, sustentando-se apenas pela geometria impecável das peças. Apesar de já terem se passado vários séculos, essas estruturas continuam firmes, mesmo após múltiplos terremotos, invasões e intempéries. Em comparação, construções feitas pelos espanhóis, séculos depois, com técnicas europeias, ruíram completamente diante de abalos sísmicos. E isso não é tudo. Em Ollantaytambo, outro sítio arqueológico incaico situado a mais de 2.800 metros acima do nível do mar, a história se repete. As pedras são tão grandes que engenheiros modernos admitem que transportá-las hoje em dia seria um desafio imenso, mesmo com toda a tecnologia de guindastes e veículos de carga pesada que temos à disposição. Como essas pedras chegaram lá? Quem as movimentou? Com que força ou técnica? São perguntas que permanecem sem resposta clara. Número 3. Transporte sem tecnologia. O que intriga profundamente estudiosos e engenheiros é que essas pedras monumentais não foram simplesmente encontradas no local onde estão. Elas foram extraídas de pedreiras situadas a vários quilômetros de distância, muitas vezes em áreas com desníveis acentuados, montanhas escarpadas, vales profundos e trilhas irregulares. Em muitos casos, o caminho até os locais de construção envolve cruzar ravinas, subir ladeiras íngremes e atravessar terrenos absolutamente hostis. E tudo isso teria sido feito sem o uso de rodas, trilhos, guindastes, tratores ou qualquer tipo de máquina que conhecemos hoje. Além disso, não há registro do uso de animais de carga suficientemente fortes para mover pedras dessa magnitude. Também não há evidência arqueológica da existência de rampas largas, estradas reforçadas ou plataformas de transporte que suportassem esse tipo de peso. Mesmo com as tecnologias atuais, como gruas hidráulicas, caminhões especiais e plataformas de transporte de carga extrapesada, essa operação seria extremamente complexa e cara. No entanto, essas pedras não apenas chegaram ao destino final, como ainda foram esculpidas e encaixadas com uma precisão que desafia a compreensão. Em termos de engenharia, isso não faz sentido algum com base no que a história convencional nos ensina sobre os recursos disponíveis naquela época. Número 4. Resistência a terremotos. O território peruano se encontra sobre uma das zonas sísmicas mais ativas do planeta. Ao longo dos séculos, terremotos devastadores abalaram cidades inteiras, destruindo igrejas, palácios e edificações modernas. Porém, as estruturas megalíticas construídas há centenas, talvez milhares, de anos continuam de pé, intactas. Em vez de ruírem, elas parecem dançar com os tremores,
flexionando levemente e absorvendo o impacto das vibrações. Isso é ainda mais curioso quando comparamos com construções feitas muito tempo depois, durante o período colonial espanhol, que utilizavam as mais avançadas técnicas de alvenaria da Europa daquela época. Essas estruturas europeias desmoronaram repetidamente em terremotos, enquanto os antigos muros de pedra encaixada permaneceram firmes. Essa diferença não pode ser atribuída à sorte ou acaso. Indica claramente uma intencionalidade no projeto original. Essas construções foram pensadas, desenhadas e realizadas com conhecimento avançado de como lidar com abalos sísmicos. É como se os construtores dominassem princípios de engenharia antissísmica, muito antes desse conceito existir oficialmente. E, mais uma vez, isso levanta a pergunta: quem tinha esse nível de conhecimento há tantos séculos? Número 5. Material duro como diamante. Outro fator que transforma esses sítios arqueológicos em verdadeiros enigmas é o tipo de material utilizado nas construções. Ao contrário de outras civilizações antigas que usavam calcário, arenito ou tijolos de barro, os construtores desses muros escolheram trabalhar com rochas extremamente duras, como a diorita e a andesita. Essas pedras são tão resistentes que ocupam posições altíssimas na escala de Mohs, uma medida de dureza dos minerais, ficando logo abaixo do diamante. Em termos simples, são materiais que, mesmo com ferramentas modernas, exigem esforço e precisão extremos para serem cortados. Agora imagine tentar moldá-los com as ferramentas disponíveis na época. Instrumentos de cobre ou bronze, que são muito mais macios do que essas rochas. Isso seria literalmente como tentar talhar uma bancada de granito com uma colher de alumínio. E, no entanto, essas pedras foram esculpidas com ângulos precisos, curvas suaves e encaixes complexos. Algumas superfícies parecem ter sido polidas até atingir um nível de lisura impressionante. Não há vestígios de ferramentas apropriadas, fornos de alta temperatura ou métodos industriais que expliquem como esse tipo de trabalho foi realizado. Ainda assim, os resultados estão diante de nós, resistindo ao tempo e aos elementos. Número 6. Precisão milimétrica. Uma das características mais impressionantes das construções megalíticas nos Andes é o nível de precisão com que as pedras foram encaixadas. Em muitos casos, os blocos de pedra estão tão perfeitamente unidos que não é possível sequer passar uma folha de papel ou um fio de cabelo entre as junções. Essa exatidão vai além do que seria possível com tentativa e erro ou simples habilidade manual. Em Sacsayhuaman, por exemplo, algumas pedras se conectam com até 12 blocos ao redor, cada um com ângulos variados, cortes inclinados e formas poligonais que se entrelaçam como um quebra-cabeça tridimensional. O mais surpreendente? Tudo isso foi feito sem o uso de qualquer tipo de argamassa. Não há cola, cimento ou selante segurando os blocos, apenas o peso, o encaixe e a gravidade. E mesmo após séculos de exposição ao clima extremo, a terremotos poderosos e a erosão natural, essas estruturas permanecem firmes, estáveis e praticamente intactas. Essa estabilidade não é resultado do acaso, mas sim de um projeto arquitetônico sofisticado e intencional, que parece antecipar movimentos do solo e forças da natureza que só compreendemos totalmente hoje com engenharia avançada e modelagens digitais. Número 7. Ferramentas misteriosas. A questão das ferramentas utilizadas para moldar esses blocos de pedra extremamente duros continua sendo um dos maiores mistérios da arqueologia andina. Os registros históricos e as evidências arqueológicas mostram que os povos da região, incluindo os incas, dispunham apenas de ferramentas feitas de metais como cobre e bronze, materiais que são incapazes de cortar ou esculpir eficientemente rochas como diorito e andesito. No entanto, as marcas deixadas nas pedras indicam algo totalmente diferente. Há sulcos longos e suaves, superfícies perfeitamente planas e cortes com ângulos retos que mais lembram o trabalho de serras circulares industriais do que de cinzéis rudimentares. Em alguns blocos, é possível observar entalhes e marcas que se assemelham a moldagens ou cortes contínuos, como se a pedra tivesse sido moldada quando ainda estava macia, o que, até onde sabemos, é impossível com os recursos disponíveis na época. Além disso, em Sacsayhuaman e outros locais, existem blocos com depressões arredondadas, como se partes inteiras tivessem sido retiradas com uma ferramenta do tamanho de um tronco humano.
As marcas são suaves, regulares e simétricas, muito distantes dos resultados esperados de uma batida de martelo na rocha. Isso tudo sugere o uso de métodos ou instrumentos que ainda desconhecemos completamente. Número 8. Planejamento funcional e inteligente. As ruínas megalíticas do Peru não foram erguidas apenas para impressionar ou servir como símbolos de poder. Elas apresentam um grau de funcionalidade surpreendente, que revela uma inteligência de projeto muito além da estética. Os terraços em Machu Picchu, por exemplo, não eram apenas estruturas ornamentais. Eles atuavam como um sofisticado sistema de controle de água, evitando erosões e deslizamentos de terra durante as intensas chuvas sazonais. E mais, o local abriga canais de drenagem, sistemas subterrâneos de escoamento e uma infraestrutura de engenharia hidráulica que ainda funciona nos dias de hoje, séculos após sua construção. Cada parede, cada degrau, cada inclinação parece ter sido pensada não apenas para sustentar o peso das pedras ou resistir ao tempo, mas para dialogar com o ambiente, com a geografia, o clima e a topografia da região. Em outras palavras, trata-se de um planejamento ambiental consciente, sustentável e incrivelmente eficiente. Em tempos em que ainda lutamos para fazer construções modernas respeitarem o equilíbrio ecológico, é impressionante pensar que há centenas, ou milhares, de anos, alguém já aplicava esse tipo de conhecimento de forma prática e eficaz. Número 9. Uma herança anterior aos Incas. Embora os Incas sejam amplamente reconhecidos por sua impressionante capacidade de construção, eles próprios nunca reivindicaram a autoria das maiores e mais enigmáticas estruturas de pedra dos Andes. Quando os conquistadores espanhóis chegaram ao Peru no século XVI e se depararam com os colossais muros de Cusco e Sacsayhuamán, perguntaram aos Incas como haviam conseguido tal façanha. A resposta foi clara e repetida em diversos relatos. Aquelas construções já existiam antes deles. Ou seja, os Incas herdaram essas estruturas de um povo mais antigo, cuja identidade permanece desconhecida. Em muitos sítios arqueológicos é possível observar esse fóssil arquitetônico de maneira clara. Há camadas distintas de construção, onde blocos enormes, perfeitamente talhados e encaixados, formam as bases sobre as quais os Incas posteriormente construíram templos e edifícios com pedras menores e menos precisas. A diferença entre os estilos é visível e gritante. Enquanto os muros megalíticos antigos desafiam nossa compreensão até hoje, a alvenaria incaica, apesar de muito bem feita, não atinge o mesmo nível de complexidade e perfeição. Isso reforça a hipótese de que o que encontramos nos Andes é o vestígio de uma civilização ainda mais antiga e mais avançada, cujos feitos foram assimilados, mas não replicados pelos Incas. Número 10. Datas que desafiam a história oficial. A maior dificuldade em se datar construções de pedra é que o próprio material não contém matéria orgânica. Ou seja, não é possível aplicar diretamente o carbono 14, o método mais comum para determinar a antiguidade de restos arqueológicos. No entanto, quando restos de madeira, carvão ou ossos são encontrados entre os blocos ou nas camadas inferiores das construções, esses materiais podem ser analisados, e os resultados obtidos com essas amostras têm surpreendido os pesquisadores. Em vários sítios, os materiais encontrados nas fundações das estruturas megalíticas foram datados com milhares de anos de antecedência em relação ao surgimento do Império Inca no século XIII. Alguns vestígios apontam para a presença humana e atividades de construção com 4.000 a 5.000 anos de antiguidade, ou até mais. Isso não prova de forma definitiva quem foram os construtores desses gigantes de pedra, mas amplia dramaticamente a linha do tempo que considerávamos plausível para esse tipo de realização. A ideia de que a civilização andina só passou a se desenvolver com os Incas começa a ruir diante dessas evidências. A verdade pode ser muito mais antiga e muito mais complexa do que os livros de história contam. Número 11. Tecnologia esquecida? Uma das hipóteses mais intrigantes que circulam entre pesquisadores, tanto independentes quanto acadêmicos, é a possibilidade de que os construtores dessas estruturas tenham utilizado técnicas hoje completamente perdidas. Estamos falando de tecnologias que não envolvem máquinas modernas ou eletricidade, mas um conhecimento profundo dos materiais, da física, da acústica e possivelmente da química natural. Há especulações de que essas civilizações antigas
poderiam ter desenvolvido formas de alterar temporariamente a estrutura molecular das pedras, tornando-as mais maleáveis ou facilitando seu corte. Alguns pesquisadores consideram a possibilidade do uso de frequências sonoras específicas, ou ainda de calor intenso e controlado, como formas de manipular rochas extremamente duras sem quebrá-las ou fragmentá-las. Há também histórias recorrentes em lendas locais, principalmente na Amazônia, sobre plantas capazes de amolecer pedra. O explorador e biólogo britânico Percy Fawcett, no início do século XX, documentou relatos semelhantes durante suas expedições. Apesar de nenhuma dessas teorias ter sido comprovada cientificamente até hoje, o fato é que os vestígios deixados nas pedras, cortes suaves, moldagens incomuns, encaixes tridimensionais, continuam apontando para algo que não se encaixa no que conhecemos como técnicas pré-coloniais. Pode ser que, em algum momento da história, a humanidade tenha desenvolvido um tipo de conhecimento técnico avançado, e que, por algum motivo, ele foi completamente apagado do registro oficial. Número 12. Geometria e precisão astronômica. As construções megalíticas do Peru não se destacam apenas pela força e durabilidade. Elas também apresentam um nível impressionante de conhecimento geométrico e astronômico. Muitas dessas estruturas estão perfeitamente alinhadas com eventos celestes específicos, como os solstícios e os equinócios. Um dos exemplos mais notáveis é o Templo de Coricancha, em Cusco, que foi construído sobre uma base megalítica muito mais antiga. Essa fundação está alinhada com o nascer do Sol no solstício de junho, com uma precisão que impressiona até os engenheiros e astrônomos modernos. Uma margem de erro de menos de 1 grau. Em Machu Picchu, esse padrão se repete. Vários edifícios, plataformas e escadarias apontam para posições solares e lunares específicas, o que indica não apenas conhecimento de observação astronômica, mas também a capacidade de aplicar esses dados em grandes projetos arquitetônicos. Não há sinais de tentativa e erro. Os alinhamentos são intencionais, planejados e matematicamente precisos. Esse tipo de sincronia exige uma noção profunda de ciclos celestes, geometria sagrada e medição do tempo. Algo muito além do que normalmente se atribui a culturas sem escrita ou instrumentos modernos. A pergunta que fica é: como sabiam tanto? Número 13. Revelações com tecnologia moderna. Nas últimas décadas, as ferramentas tecnológicas do século XXI estão permitindo uma verdadeira revolução na forma como enxergamos os sítios arqueológicos andinos. Tecnologias como o LIDAR, detecção e alcance por luz, escaneamento tridimensional, espectroscopia, radar de penetração no solo e inteligência artificial vêm revelando detalhes que estavam escondidos sob a vegetação, o solo e até mesmo sob construções urbanas atuais. Em 2022, um projeto conjunto entre universidades peruanas e pesquisadores internacionais aplicou o LIDAR na região do Vale Sagrado e nas montanhas ao redor. O resultado foi surpreendente. Dezenas de terraços ocultos, muros enterrados e padrões geométricos gigantescos foram detectados, alguns deles se estendendo por vários quilômetros. Algumas dessas estruturas estavam alinhadas com construções visíveis na superfície, enquanto outras pareciam não ter nenhuma correspondência externa, o que levanta a possibilidade de que existam cidades inteiras ainda não escavadas. Em Morrai, uma estrutura circular anteriormente interpretada como um simples laboratório agrícola inca está sendo reavaliada. Novas análises de solo e rocha sugerem que pode ter servido como experimento acústico, térmico ou até astronômico. A tecnologia está literalmente revelando um passado oculto sob nossos pés. Número 14. Um padrão global. Talvez o aspecto mais intrigante de tudo isso seja perceber que as incríveis construções peruanas não são casos isolados no mundo antigo. Existem outros sítios arqueológicos em continentes distantes que apresentam padrões de construção surpreendentemente semelhantes. Lugares como Baalbek, no Líbano, Göbekli Tepe, na Turquia, e as pirâmides do Egito compartilham algo em comum: uso de pedras colossais, cortes incrivelmente precisos e ausência de explicações claras sobre como foram erguidas com os recursos disponíveis à época. Mesmo separados por oceanos, essas civilizações, que oficialmente nunca tiveram contato entre si, parecem ter adotado princípios construtivos e soluções de engenharia com o mesmo DNA arquitetônico. Muitos pesquisadores têm chamado isso de impressão digital megalítica.
A hipótese levantada por alguns estudiosos é que pode ter existido em tempos remotos um tipo de ciência esquecida, uma base de conhecimento comum que foi adaptada por diferentes culturas em locais distintos do planeta. Essa ideia não exige que se acredite em teorias extravagantes, apenas que se considere a possibilidade de uma humanidade com picos isolados de conhecimento técnico avançado, cujas origens e rotas de transmissão ainda permanecem em grande parte desconhecidas. Número 15. A teoria da amnésia tecnológica. Em 2023, pesquisadores da Universidade de Oxford publicaram um estudo que trouxe um novo conceito para o debate histórico: a amnésia tecnológica. A ideia central é que certas habilidades ou conhecimentos técnicos podem ser completamente perdidos ao longo das gerações, principalmente em contextos de catástrofes naturais, guerras ou colapsos culturais. Como exemplo, o estudo usou justamente as ruínas megalíticas do Peru, que são fisicamente reais, altamente complexas, mas completamente desconectadas das técnicas e ferramentas que conhecemos. A proposta dos autores é que civilizações antigas podem ter desenvolvido métodos avançados de trabalhar a pedra, como técnicas de corte, transporte, encaixe e até moldagem, e que essas técnicas foram transmitidas oralmente, sem registro escrito. Isso torna o conhecimento extremamente vulnerável. Uma guerra, uma epidemia ou mesmo a chegada de colonizadores pode ter dizimado os mestres construtores e com eles todo o saber acumulado. Em poucas gerações, o que antes era comum vira lenda e o que era prática se torna mistério. Essa hipótese não apenas ajuda a explicar as lacunas na história andina, como também levanta uma questão maior. Quantas tecnologias a humanidade já perdeu? E quantas ainda não reconhecemos como tal? Número 16. O silêncio das montanhas. Se realmente existiu uma civilização anterior aos Incas, dotada de conhecimentos técnicos e científicos avançados, a pergunta inevitável é: o que aconteceu com ela? Como uma cultura capaz de feitos tão extraordinários simplesmente desapareceu da história, deixando apenas pedras como testemunhas? A resposta pode estar no próprio cenário onde essas construções foram erguidas: os Andes. Essa região montanhosa é uma das mais instáveis do planeta em termos geológicos. O Peru sofre com terremotos, deslizamentos de terra, erupções vulcânicas e inundações há milênios. Pesquisas geológicas indicam que, entre 11 e 12 mil anos atrás, a Terra passou por um evento chamado período Younger Dryas, que trouxe mudanças climáticas drásticas, com derretimento de geleiras, elevação dos oceanos e inundações catastróficas. Há evidências sedimentares de que partes dos Andes sofreram enchentes de proporções colossais, capazes de enterrar ou varrer cidades inteiras. Se uma civilização floresceu antes ou durante esse período, é possível que tenha sido quase completamente apagada por forças naturais, e como se isso não bastasse, a ação humana também contribuiu para esse apagamento. A chegada dos colonizadores espanhóis no século XVI não apenas destruiu o Império Inca, mas também suprimiu tradições orais, queimou registros, destruiu templos e substituiu monumentos ancestrais por igrejas cristãs, muitas vezes reutilizando as mesmas pedras das fundações antigas. Coricancha, o templo mais sagrado dos Incas, foi transformado na Igreja de Santo Domingo. Esse tipo de substituição cultural não só apagou símbolos, mas cortou o elo de memória com civilizações anteriores, enterrando o conhecimento sob séculos de silêncio, pedra e esquecimento. Número 17. Estamos apenas começando a entender. Apesar do apagamento, a verdade começa a emergir, pouco a pouco, com a ajuda da ciência moderna. Ferramentas do século XXI, como scanners a laser, drones de mapeamento, radar de penetração no solo e inteligência artificial, estão sendo aplicadas em sítios arqueológicos andinos com resultados surpreendentes. Pela primeira vez, é possível ver o que está enterrado sob o solo, ou o que se esconde sob a vegetação e construções modernas. Estamos começando a perceber que o que vemos hoje, as ruínas à superfície, pode ser apenas uma fração de algo muito maior. Corredores subterrâneos, câmaras ocultas, alinhamentos astronômicos e padrões geométricos revelam que essas construções não foram feitas ao acaso, nem erguidas em isolamento. Elas fazem parte de um projeto urbano e simbólico mais amplo, talvez uma rede de conhecimento interligado que ainda não compreendemos por completo.
Estamos diante de uma nova fase na arqueologia. Não se trata mais de escavar pedras, mas de escavar ideias. E essas ideias apontam para uma civilização avançada, com métodos próprios de engenharia, ciência e planejamento. Uma civilização que não deixou livros, mas escreveu seu legado em pedra. Número 18. A verdadeira pergunta. Por muitos séculos, a narrativa dominante sobre a evolução humana sustentou a ideia de que as civilizações se desenvolveram de maneira linear, em um progresso constante e gradual. Dos grupos nômades às aldeias, destas às cidades, depois aos impérios, até chegarmos à era moderna, com sua tecnologia e ciência. Porém, as ruínas megalíticas dos Andes colocam essa narrativa em xeque. Elas apresentam um paradoxo desconfortável. Estruturas que exigem conhecimentos técnicos, matemáticos, astronômicos e de engenharia extremamente avançados, que não se alinham com os recursos oficialmente disponíveis às civilizações da época. Diante disso, a pergunta central não é apenas como essas pedras foram cortadas e encaixadas, ou como foram transportadas. A pergunta mais profunda, e talvez mais importante, é: por que essa façanha foi ignorada por tanto tempo? Por que a historiografia clássica insistiu em explicações baseadas em ferramentas simples e força bruta, mesmo quando os próprios incas declararam que herdaram essas construções de um povo mais antigo? Não estamos falando de fantasias ou mitos exagerados, mas de evidências físicas concretas que contradizem a linha tradicional da história. Ao invés de continuarmos encaixando os fatos nas teorias existentes, talvez seja hora de ajustar as teorias à luz dos fatos. E isso exige uma disposição rara. Admitir que nossa compreensão da história pode estar incompleta, enviesada, ou até mesmo profundamente errada. Essas estruturas desafiam não só os limites do que os antigos poderiam fazer, mas os nossos próprios limites de aceitação sobre o que já foi feito. Número 19. A história que esquecemos. Se existiu uma civilização capaz de erguer estruturas tão precisas, complexas e resistentes, como as que encontramos em Machu Picchu, Sacsayhuamán, Ollantaytambo e tantos outros sítios no Peru, então precisamos também confrontar uma outra questão inevitável. O que aconteceu com esse povo? Por que seu legado não chegou até nós com clareza? Por que não temos seus nomes, seus planos, suas técnicas preservadas em registros? A resposta é dolorosa, mas essencial. O conhecimento daquela época era majoritariamente transmitido de forma oral. Os mestres construtores, os engenheiros, os sacerdotes, todos eles passavam o saber de geração em geração de maneira direta. Sem escrita formal, qualquer ruptura social ou catástrofe natural bastava para romper essa corrente. Terremotos, enchentes, guerras, epidemias, qualquer evento desse tipo podia apagar séculos de conhecimento acumulado. E foi exatamente isso que aconteceu em várias partes do mundo, inclusive nos Andes. Quando os conquistadores espanhóis chegaram ao Peru no século XVI, não só destruíram o Império Inca, como também apagaram suas tradições, suas histórias e suas memórias mais antigas. Templos foram queimados, livros foram destruídos, rituais foram proibidos e os antigos mestres silenciados. Muitas igrejas foram erguidas exatamente sobre os locais sagrados anteriores, usando as mesmas pedras. A base megalítica foi mantida, mas o significado foi substituído. Em Coricancha, por exemplo, o templo mais sagrado dos Incas virou a Igreja de Santo Domingo, uma arquitetura colonial sobre uma fundação milenar. Esse padrão se repetiu em todo o território. O que sobrou foram as pedras, e elas falam. Falam de uma civilização que existiu, que sabia, que dominava a arte de construir com precisão, resistência e propósito, mas cujas vozes foram apagadas pela história oficial. Número 20. Um novo capítulo começa agora. Durante muito tempo, as ruínas megalíticas do Peru foram tratadas como curiosidades. Eram admiradas, fotografadas, visitadas, mas raramente levadas a sério como desafios concretos ao que sabemos sobre o passado. Só agora, com as ferramentas da ciência moderna finalmente sendo aplicadas com profundidade e sem preconceito, começamos a ver o quadro completo surgindo. E ele é mais vasto, complexo e instigante do que imaginávamos. Com o uso de escaneamento a laser de alta precisão, drones de mapeamento aéreo, radar de penetração no solo, imagens por satélite e inteligência artificial capaz de processar milhares de dados geográficos e estruturais, está emergindo diante de nós uma narrativa diferente.
não é mais uma história baseada apenas em relatos ou suposições, mas em evidências palpáveis. Pedras que resistem ao tempo, estruturas enterradas sob o solo, padrões geométricos escondidos sob florestas, alinhamentos astronômicos milimétricos entre locais separados por quilômetros. Tudo isso indica que estamos lidando com uma civilização real, e não com mitos. Uma civilização que não construiu arranha-céus ou deixou arquivos digitais, mas que entalhou sua sabedoria na pedra. E talvez seja justamente por isso que ela sobreviveu até hoje, silenciosa, mas intacta. Se esse tipo de civilização existiu aqui, nos Andes peruanos, quantas outras histórias semelhantes podem estar ocultas ao redor do mundo? Quantas tecnologias perdidas, quantos conhecimentos enterrados, quantas culturas apagadas estão esperando para serem redescobertas? Talvez o verdadeiro mistério não seja como essas pedras foram colocadas ali. Talvez a pergunta mais urgente seja: como foi que esquecemos que isso era possível? As pedras dos Andes continuam de pé, silenciosas, imponentes, desafiando tudo o que pensamos saber sobre o passado da humanidade. Elas não pedem explicações. Elas exigem novas perguntas. Diante dessas evidências, não há mais espaço para subestimar as capacidades dos povos antigos, nem para insistir em modelos históricos ultrapassados que não se sustentam diante da realidade. Talvez estejamos apenas no começo de uma redescoberta que vai mudar, para sempre, a forma como vemos a nossa própria origem. Porque, no fim, o verdadeiro mistério não está nas pedras em si, mas em como esquecemos que um dia fomos capazes de erguê-las. E você? Já esteve diante dessas construções incríveis? Teve aquela sensação de que há algo ali que vai além da história oficial? Conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos.